Olá aluno, olá aluna, sou Marco Aurélio, professor de filosofia e hoje nós vamos falar sobre Nietzsche. Esse assunto é muito importante e pode cair no seu vestibular. Introdução a Nietzsche. Nietzsche foi um dos mais importantes filósofos contemporâneos. Ele criou conceitos, ele derrubou paradigmas e ele nasceu em 1844 na Prússia e faleceu no ano de 1900, faleceu louco. Friedrich Wilhelm Nietzsche. Ele fez o quê, professor? Ele buscou promover uma grande transformação no modo de vida. Ele criticou o modo atual daquela sociedade, questionando valores morais que norteavam a vida da época. Ele apresentou a chamada vontade de verdade, para apontar uma vontade de representação no ser humano. A partir daí, ele dizia o seguinte: a metafísica é a história de um erro. Por quê? Ele diz que a metafísica precisa ser deixada de lado, pois o conhecimento está condicionado a um interesse que resulta de nossos impulsos e anseios existenciais. Assim, para ele, o platonismo nada mais é do que um instrumento responsável pela manutenção da moral cristã no mundo. Assim, ele dizia o seguinte, é uma frase muito importante para a época: Deus está morto. Com isso, o horizonte metafísico desaparece, some. Nietzsche escreveu diversas obras, sendo a principal delas, ou a mais controvertida, Assim Falou Zaratustra. Esse livro foi publicado após a sua morte e foi publicado com formato de aforismo. Ele é chamado por esse livro também de poeta e também porque reproduzia sons da natureza. Quem era Zaratustra, professor? Zaratustra é o chamado além do homem. Ele foi o criador do super-homem. Ele dizia o seguinte, que o homem ele deve chegar ao nível do super-homem. Os seres humanos são uma forma de transição entre os macacos, é isso que ele dizia, e que devem atingir o nível de Zaratustra, ou seja, do super-homem. Mas espera um pouco, professor. Zaratustra, quem foi? Foi uma espécie de anticristo para ele. Por quê? Ele se dirigia não aos mais fracos, aos necessitados, mas ele se dirigia aos fortes, aos vencedores, àqueles que não precisavam. Ou seja, ele se dirige, e inclusive os animais que ele se utilizava era a águia e a serpente, diferente de Cristo que se utilizava do cordeiro. Então por isso ele é chamado de anticristo. Ele falava também da vontade de poder. Como o quê? Como força dotada de mobilização. É o mover-se do homem, é a força motriz do homem, no sentido de que ele ultrapasse, que ele rompa os obstáculos. Essa lei é uma lei originária, sem transgressão, que não comporta exceção. E também que o homem moderno, para além dele mesmo, se aproprie da natureza e o quê? Abandone a metafísica, saia da metafísica. Ele fala também da lei do eterno retorno do mesmo. Eu explico. A partir do momento que o sofrimento não for encarado sim como uma objeção à vida e um motivo para condená-la, mas no sentido de que o homem pode superar a si mesmo, ou seja, o homem deve romper aqueles obstáculos para ter o retorno dele mesmo. Assim, conclui-se que o homem deve aprender a agir de forma mais ínfima com suas ações para repetir eternamente. Ou seja, a repetição chega à perfeição, é isso que Nietzsche dizia, dando à existência a bela forma de obra de arte como ser humano, devido ao que? À repetição. Com isso, aluno, concluímos mais um tema. Espero que tenham entendido a matéria.